O espírito de Yahushua desmente. OVNIs e seres extraterrestres, entre aspas, são demônios, manifestações demoníacas. Nós abrimos esta gravação com o capítulo 14 de Yahuhanan, ou Yohanan, conhecido como Evangelho de João, versículo 6, onde o nosso Salvador amado avocou um direito que só a ele pertence, exclusividade dele. O resto tudo é mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele é, portanto, o caminho, mas é também a verdade. A verdade, diante de um mundo cheio de mentiras, patrocinadas por Satanás, que é mentiroso e pai da mentira. Dentre as mentiras de Satanás para enganar os homens, eu fiz aqui um pequeno teleponto e quero acompanhá-lo. Dentre as mentiras de Satanás para enganar os homens e levá-los à condenação eterna, estão alguns exemplos escriturais exemplificados através da própria Torá, mais precisamente no livro de Shuamos, Êxodo, quando Yahuwah ordena a Mehushua, Moisés, que vá a Faraó iniciando o processo de libertação do seu povo de Yoshoru e Israel, hoje adulterado para Israel. Os sinais autorizados pelo Eterno vão desde o milagre da serpente até as 10 pragas. Os três primeiros sinais e milagres são imitados por Ianes e Iambres, E no caso aqui, mais a forma atual da nossa gramática de Metiseiam, Janes e Jambres, Porque já estaria dentro no contexto do acréscimo da letra J. Aqueles magos a serviço de Faraó, que resistiram a Mehushua, a Moisés, mas foram superados e vencidos pelo poder maior do Altíssimo, com o prévio aviso do Eu Sou, de que a resistência de Faraó fazia parte do plano do Altíssimo, seus desígnios, tendo a serpente que originou-se no cajado de Moisés engolido as serpentes dos magos, dos feiticeiros, mostrando assim a superioridade do Altíssimo. Você encontra lá em Êxodos, o livro de Êxodo, Êxodo, capítulos 4 e 8. Capítulos 4 e 8. Vamos adiantar um pouco mais aqui. O ilusionismo e adivinhações sempre foram práticas satânicas com supostas aparições que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas neste caso as Escrituras relatam como fato acontecido. Atos capítulo 16, versículo 16, nos fala de uma mulher adivinhadora que foi liberta daquele demônio, que dava grandes lucros aos seus senhores, mas uma vez liberta, ficou totalmente impotente de realizar qualquer coisa. A disputa também pelo corpo de Moisés, vencida pelo anjo de Yahuwah, nos dá uma ideia dos planos satânicos a que o inimigo mortal da humanidade
estava arquitetando, conforme Judas, Epístola de Judas, versículo 9, uma tentativa de tirar a atenção espiritual para que o povo se voltasse para uma idolatria ao corpo de Moisés, o Yahushua. O livro das Revelações, Apocalipse, no capítulo que trata da imagem que vai ganhar fôlego, capítulo 13, a partir do versículo 11 até o 18, e nós colocamos aqui em destaque, ser-lhe-á permitido, note bem, foi permitido a Satanás dar fôlego à imagem de escultura, a imagem da besta. Basta você conferir lá em Canoa de Galute, Apocalipse 13, a partir do versículo 11 ao 18. E as pessoas que já têm essa tendência idólatra mesmo, então aí que vai naufragar de vez, né? Satanás e seus demônios que foram expulsos dos céus têm entre suas táticas malignas diversas formas de aparições de supostos seres extraterrestres ou intraterrestres. Lucas capítulo 10, versículo 18, Yahushua declara, majestade, eu vi Satanás como um raio cair do céu. E foi expulso o acusador dos nossos irmãos. A Bíblia diz também que o diabo se transforma em anjo de luz. Apocalipse 12, 10, 2 Coríntios 11, 13 a 15. Identificando a farsa dos supostos seres extraterrestres e OVNIs, no caso seres extraterrestres, pela aparência, as características dos chamados seres extraterrestres, por si só, nos chamam a atenção pela disformidade e aparência risível que jamais poderia ser atribuído ao Altíssimo com sua exuberante sabedoria. E mais, os que se dizem abduzidos ou terem encontro com seres extraterrestres, em seus testemunhos, alegam que nunca mais gostariam de ter tal experiência. Alguém chega a dizer até que sentiu um frio na barriga, morrendo de medo. Se fosse do Altíssimo, seria motivo de festa, de alegria, né? Mas como é de Satanás, realmente dá frio na barriga daqueles que não estão em comunhão com o Todo-Poderoso. Né? Satã procura desviar as atenções dos incautos para não enxergarem o Salvador da humanidade, 2 Coríntios 4, 4. E me faz lembrar aqui, satanistas também, que são suas vítimas preferidas. É oportuno destacar também que quando nós falamos que satanistas são as vítimas preferidas de Satanás, deixamos aqui bem claro que satanistas são os maiores divulgadores da existência do Criador, pois ao tentarem se opor ao verdadeiro, afirmam a sua existência. É óbvio, né? Está se opondo ao Altíssimo, se opondo entre aspas, né? Ninguém se opõe à autoridade maior. Está declarando e até defende com argumentos agressivos, não, que Satanás existe. Olha, se o inimigo mortal da humanidade existe, estão testemunhando que o Criador é real e verdadeiro. Deixando de lado as reais práticas exigidas por Yahuwah, muitos estão sendo enganados nesses últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. O Espírito de Yahuwah afirma que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Devemos nos conscientizar de uma vez por todas o quanto Yahuwah, o Todo-Poderoso, é capaz. Se o diabo engana e faz aparições,
cumpre a nós, filhos do Altíssimo, aprendermos mais da grandeza do Eu Sou, superior a tudo e todos. Ora, se estamos diante de exemplos da superior e onipotente presença de Al-Hulhin em tudo, é uma lição espiritual para aprendermos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Primeiro em Al-Hulhin 4:4, na parte B. Concluindo, podemos afirmar sem dúvida alguma que os supostos seres extraterrestres nada mais são do que os demônios expulsos juntamente com Satanás. E mais, em nome de Yahushua, estou desafiando a todos a me colocarem frente a frente com esses supostos seres. E no nome de Yahushua terão que confessar seus enganos para todos ouvirem. O objetivo de tais aparições visa tirar sua atenção do objetivo maior, a salvação da sua alma. E mais, se houvesse tais seres, alteraria alguma coisa as suas responsabilidades terrenas? Você deixaria de cumprir seus compromissos sociais e financeiros? A comprovada existência do Criador e seus mandamentos deixariam de existir? A comprovada morte e sacrifício de Yahushua para a salvação da vida eterna de todos quantos crerem, mudaria em algum sentido? A realidade, céu e inferno deixariam de ser verdade? Fica em total desprezo as supostas aparições extraterrestres criadas por Satanás. E todos aqueles que estão se dizendo abduzidos ou levados para dentro de uma nave e serem transportados e até apresentando alguma característica física em seus corpos, posso alertá-los de uma vez por todas que estão sendo usados por Satanás, porque estão dando lugar ao diabo, como poderiam dar lugar a outras aparições também. Poderiam ser outras coisas. Você se lembra daquele indivíduo que na televisão entortava a colher, né? O de Uri Geller? Engana que não falta no mundo. Engana que não falta no mundo. Esses supostos padroeiros que andam por aí, né? Canonização mentirosa do inferno, porque é atributo de onisciência, de presença, exclusividade do Altíssimo. Mas o homem é um ser espiritual. Ele vai inventando coisas que ultrapassam às vezes a imaginação humana. Ultrapassam a imaginação humana. Ele não viu aquele cidadão que estava se empenhando em construir uma máquina para rever o seu pai lá no passado? Aí pesquisa na internet, você vê na internet, querendo ter um reencontro com seu pai que faleceu e ele sente um profundo desejo de rever o pai. Após a morte, meu amigo, segue-se o juízo. Ou lugar de tormento eterno, que vai culminar com o inferno, ou a vida eterna. Não se deixe enganar. Satanás é mentiroso e pai da mentira, está escrito em Al-Hulhin 8:44. Não seja agente do inferno, perdendo a visão maior, a vida eterna.